Olá, olá, sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. E nesse início de semana eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 16 e 17, que está escrito assim na palavra do Senhor. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nela. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. O que é certo continua sendo certo, mesmo quando todo mundo à nossa volta diz o contrário. Deus, ele não abre mão do que é certo para nos fazer um carinho. Deus, ele não abre mão do que é certo para nos poupar de coisas que estamos fazendo, pensando ou buscando de alguma forma algum tipo de benefício. Não. Deus, ele não se deixa corromper pela nossa vontade. O que é certo, o que é errado, e o que é certo continua sendo certo, mesmo quando as pessoas à nossa volta dizem o contrário. Eu e você vivemos cercados de vozes que às vezes e muitas vezes tratam o erro como um detalhe sem importância. E é fácil para nós sermos influenciados por essas vozes e por essas atitudes. É fácil começar a duvidar se Deus ainda se importa com isso que está acontecendo. Jesus, quando responde, ele responde sem rodeios. Os céus e a terra somem antes de uma única palavra da lei de Deus perder o seu valor. É isso que Jesus Cristo deixou explícito para aquele povo e para nós hoje. Jesus Cristo disse aos homens religiosos que amavam o dinheiro e que zombavam de Jesus, que menosprezavam Jesus, que diminuíam Jesus, que queriam confrontar Jesus e mostrar que Jesus estava errado. Eles achavam que com a chegada das boas novas do reino de Deus, o que Deus chama de certo tinha ficado para trás e eles poderiam começar a viver a sua vida desenfreadamente conforme os seus próprios desejos, vontades, convicções e aspirações. Muita gente corre para entrar, mas isso não apegou a diferença entre o bem e o mal, não apagou a diferença. A graça, ela abriu a porta para o reino de Deus, para o perdão dos pecados. A graça, ela abriu oportunidades que a lei não nos dava, que a lei não nos permitia. E muita gente correu para entrar, mas isso não apagou a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus, como muitos naquela época pensavam e outros continuam pensando até hoje. E aqui mora uma confusão comum entre nós. Achar que porque Jesus Cristo perdoa os nossos pecados, o pecado ele deixou de ser grave. O pecado ele deixou de fazer separação entre nós e Deus. E isso não é verdade, é bem o oposto. Foi justamente porque o erro é sério que Jesus Cristo precisou morrer em morte de cruz, para que o véu fosse rasgado e nós tivéssemos livre acesso a Deus, sem precisar de um intermediário como sacerdote por nós. Porque Jesus Cristo, ele se tornou o nosso sumo sacerdote, aquele que se compadece de nós, aquele que nos assiste de perto, aquele que sofreu as dores que nós sofremos e que conhece as nossas limitações, porque ele andou no meio de nós.
O evangelho, ele não diz que o que é errado virou certo, que o que é ruim virou bom. Não. Diz que existe perdão para quem reconhece o errado, confessa o errado, abandona o errado e volta para Deus. Talvez você e eu e algumas pessoas que nós conhecemos estejam arrumando uma desculpa para algo que lá no fundo já sabe que não está bem. Às vezes você usa palavras como eu já usei, como eu já vi várias pessoas usando, mas todo mundo faz. É só dessa vez. Deus entende, Deus compreende. Não tem problema não, não tem nada a ver. Deus me perdoa. Deus entende, sim, e é por isso mesmo que Ele oferece um caminho de arrependimento, de consciência e de voltar para o lugar aonde Ele sacrificialmente amou a nossa vida e entregou o preço pelo nosso resgate. Mas a saída para a nossa transformação, para a nossa mudança, para nós aprendermos a errarmos menos, nunca foi fingir que o erro não existe. É trazê-lo para os pés do Senhor Jesus, é tirar ele das trevas e colocar ele na luz de Cristo. A boa notícia é que a mesma palavra que não cede 1 milímetro é a mesma que abre os braços para receber quem, com consciência, entende que errou, se arrepende, confessa e volta. Você não entra no reino pela sua própria força, nem pelos seus próprios méritos, e sim pela obra redentora e sacrificial de Jesus Cristo naquela cruz. Se hoje há algo que você precisa entregar a Deus, confessar a Deus, mostrar para Deus, dê o primeiro passo e dê o primeiro passo com sinceridade. Coloque o certo e coloque o errado diante de Deus, porque só Ele pode te ajudar. Examine uma área da sua vida que você não consegue avançar, que você não consegue romper, que você não consegue mudar de jeito nenhum. Reserve 5 minutos hoje. Escreva e pergunte a Deus com sinceridade: em qual parte da sua vida você ainda anda fechando os olhos para o que é errado, para o que é mal, para o que não agrada ao Senhor? Largue a sua desculpa preferida, deixe ela de lado. Identifique uma frase que você usa para suavizar o engano, suavizar o pecado, suavizar aquilo que te envolve. É só uma vez, é só hoje, ninguém vê. Eu já fiz outras vezes, Deus não fez nada. Deixa essas desculpas de lado e entregue todas elas, escritas também diante de Deus. Fala para o Senhor: olha, eu tenho usado essas palavras, escreva, eu tenho usado essas frases para poder suavizar o meu erro, suavizar o meu pecado, para continuar com esse pecado de estimação. Eu sempre tenho uma desculpa, eu sempre tenho um argumento, mas eu quero colocar diante do Senhor os argumentos e eu quero colocar diante do Senhor aquilo que eu tenho praticado e que tem desagradado o Senhor e que lá no fundo o Espírito Santo me mostra, mas eu fico tentando ludibriar o Espírito Santo. Eu fico tentando convencer o Espírito Santo que não é tão assim não. Sabe? Volte-se de verdade para o Senhor. Arrependimento não é só sentir culpa. Arrependimento genuíno é mudar de direção. Dê um passo concreto na direção certa. Abra a sua Bíblia, leia Tiago, capítulo 2. Entenda um pouco mais sobre pecado e veja que não existe pecado pequeno nem pecado grande, principalmente o versículo 10 e 11.
Se você tem só uma Bíblia dentro de casa, abra o seu Google e peça outras versões dessa Bíblia. Pega a NTLH, que tem uma linguagem muito boa. Pega a Bíblia A Mensagem, que também tem uma linguagem muito boa. Pegue a ARA, pegue a Revista Corrigida, sabe? Para que você possa ter várias percepções de um mesmo texto que vai trazer e vai concentrar dentro de você uma palavra da verdade, que vai te dar entendimento e capacitação para você andar por caminhos diferentes, fazer escolhas diferentes, saber que Deus está ao seu lado para te ajudar em todos os momentos, que você não está sozinho lutando essa guerra, que você não está lutando sozinho contra esses erros, esses pecados, que você tem uma força muito maior dentro de você que talvez você não conseguiu acessar ainda. Então peça ao Senhor com sinceridade, com verdade, para que Ele possa te ajudar. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o amor do Senhor foi e é tão grande que o Senhor entregou Jesus Cristo para morrer por nós e nos darmos oportunidade de ser perdoado dos nossos pecados. Espírito Santo de Deus, nós confessamos que muitas vezes nós temos amenizado, suavizado o que o Senhor chama de errado, como se nós pudéssemos mudar a medida do Senhor, o valor do Senhor, o peso que tem de cada erro, de cada ação que cometemos diante do Senhor. Hoje nós escolhemos parar de nos justificar e trazer diante do Senhor tudo aquilo que nós temos evitado encarar, Pai, porque às vezes é cômodo, porque às vezes é gostoso, porque às vezes nos satisfaz. Nós sabemos que não entraremos no reino de Deus pelos nossos próprios méritos e nem pelas nossas próprias forças, mas pela porta de Jesus Cristo na cruz e o seu sacrifício por nós. Dai-nos um coração que se arrepende de verdade e coragem para andar no caminho certo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Se você quiser ouvir a minha ministração, ontem à noite eu fiz uma ministração na nossa igreja e eu já coloquei no canal do YouTube, Jaqueline com CK Storari, tá? É a ministração Êxodo capítulo 32. Se você puder, vai lá, curte, compartilha, coloca lá se a palavra do Senhor falou ao seu coração, se edificou você, se verdadeiramente tem coisas na sua vida que, assim como foi falado hoje, precisa ser tirado. Se o Espírito Santo revelou isso para você e se ele tem trago mudança, transformação e benefícios para a sua vida, através desse devocional e através do canal no YouTube, que também tem tantas ministrações, tantos ensinamentos que podem sim edificar a sua vida. Amém? Um abraço grande, muito obrigada por estar comigo e que Deus nos abençoe nesse dia e nos dê também uma excelente semana, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus.